A aula de hoje, nós temos, para aqueles que estão nos visitando, nós temos falado nos últimos domingos sobre ira, que comumente é chamada de raiva, de frustração, chateação. Então é o que nós temos falado nesses domingos, sobre a ira pecaminosa. Então nós estamos hoje na 6ª lição sobre o assunto. E a lição de hoje nós vamos falar então por que nós devemos nos importar com a ira, com a raiva pecaminosa. Né? Por que nós devemos nos importar? Para aqueles que têm assistido a nossa aula, nós sabem perfeitamente que nós já entendemos que é um pecado, que há circunstâncias em que a ira se torna um pecado. E o simples fato de ser um pecado já significa que traz prejuízo às nossas vidas, porque o pecado tem consequências que afetam as nossas vidas e a vida daqueles que estão em volta de nós. Mas eu quero trabalhar com mais detalhes, então, o porquê nós devemos nos importar com a ira pecaminosa. O primeiro motivo pelo qual devemos nos importar com a ira pecaminosa é porque nós sofremos. É porque ela prejudica o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Então, esse não é o motivo mais importante, mas é um dos motivos pelo qual nós devemos nos importar com a ira. A ira nos afeta. A minha ira contra alguém não afeta só esse alguém, ela me afeta também. Vamos ler alguns textos. Vamos olhar o Salmo número 32. Ele não fala de ira, mas ele fala da relação entre emoções e o corpo. Eu quero utilizá-lo para ilustrar isso. Salmo 32. Olha o versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O que eu quero trabalhar aqui, a partir desse texto, é o entendimento de que Davi está deixando claro que enquanto ele não confessou o pecado dele, o corpo dele sentiu a consequência disso. Ele fala que os ossos envelheceram e ele gemia de dor. Então havia uma conexão muito clara aqui entre o meu pecado não confessado, o meu pecado não abandonado e uma dor física, uma dor no meu corpo. A medicina vai chamar isso de doenças psicossomáticas. São problemas emocionais que afetam o nosso corpo. Pode afetar de várias maneiras, né? A Bíblia ela não vai nos ilustrar as maneiras pelas quais afeta, ela vai apenas citar algumas. E essa aqui que nós acabamos de ler é uma delas. Davi sentia dor nos ossos. E ele gemia de dor, não por causa de um problema físico em si, mas por causa de um problema emocional ou espiritual na relação com Deus, que gerou um problema físico, que gerou um problema no corpo de Davi. A ira não é diferente. Depois eu vou falar algumas consequências do nosso corpo da ira. Salmo 38. Mais uma vez, é um salmo em que Davi revela o seu pecado, o seu arrependimento, e ele fala, no versículo 3 também: não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como os fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado, sobre modo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Então, mais uma vez, aí, versículo 10. Bate-me excitado o coração, faltam-me forças, a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Mais uma vez, Davi revela efeitos no corpo de um problema de pecado. Há uma relação. Aí eu quero que vocês entendam bem. Eu não estou dizendo que todo problema físico é causado pelo pecado. Eu estou dizendo que alguns problemas físicos podem ser causados pelo pecado. E a ira, ela pode afetar o nosso corpo. A ira pecaminosa, ela pode afetar o nosso corpo. Ela pode gerar um problema físico na minha vida, que às vezes pode ser reversível e às vezes até irreversível, dependendo do período em que a ira dominou o meu coração. Pessoas que durante anos foram dominadas e controladas pela ira,
podem gerar efeitos físicos no seu corpo irreversíveis, que não tem mais como a medicina trabalhar e reverter esses efeitos. Às vezes a pessoa desenvolve uma gastrite para a vida inteira e não vai ser mais curada, como consequência de ira. Então Davi aqui, ele trabalha algumas consequências físicas do seu pecado. Ele fala no versículo 3 que não há saúde nos ossos. Mais uma vez ele repete a fragilidade dos ossos diante do pecado. Ele fala no versículo 5 que estão infectas e purulentas as suas chagas. Há alguma coisa que infecta e complicado no seu próprio corpo. No versículo 7 ele fala que os lombos estão ardendo, sentindo dores nos quadris e que não há parte sã na carne. No versículo 8 ele fala que ele geme mais uma vez e o coração está desassossegado. E no 10 ele fala que ele tem uma aceleração do coração e tem fraqueza física. Então, aqui é uma relação direta entre o pecado de Davi e um problema físico. Então, não é diferente com a ira. A ira pode afetar o meu corpo. Então, um dos motivos, não o mais importante, mas um dos primeiros motivos pelo qual nós devemos nos preocupar com a ira, seja a ira expressa, a gente já teve uma lição falando sobre isso, seja a ira que eu extrapolo, que eu explodo, que eu extravaso, seja a ira contida, que ninguém sabe, mas está dentro do meu coração, que é revelada em frieza, indiferença. Qualquer um desses dois tipos de ira pode afetar o meu corpo. Não estou dizendo que sempre vai afetar, mas pode afetar o meu corpo. Então, um dos primeiros motivos pelo qual eu devo me preocupar com a ira é porque ela afeta o meu corpo, ela afeta a minha saúde. E eu não vou funcionar bem como Deus quer que eu funcione. Vamos abrir em Provérbios 14, versículo 29 e 30. Diz assim: o longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é vida do corpo, mas a inveja é podridão dos ossos. Nós temos aqui uma estrutura poética no hebraico, que sugere uma atitude paciente versus uma atitude precipitada paralela. E ele vai fazer um comparativo. Por exemplo, ele vai falar que o ânimo sereno traz vida para o corpo. Já a inveja, que é um pecado, traz o quê? Podridão dos ossos. Ele está dizendo aqui de efeito psicossomático. Ele está falando assim, se sua alma está bem, suas emoções estão bem, se sua relação com Deus está bem, com o seu próximo está bem, isso gera saúde para o seu corpo, gera vida para o seu corpo. No entanto, se há um pecado no seu coração, não confessado, não arrependido, há um pecado vivenciado em você, isso pode gerar podridão dos ossos, ou seja, um problema físico. Então, Provérbios também está, e há vários outros textos que vão falar isso para a gente, não vai dar para a gente ler todos, que falam dessa relação entre minhas emoções, minha vida espiritual e o meu corpo, sentindo a consequência. E aí nós vamos para uma outra ideia, que é um princípio antropológico bíblico. Nós somos a unidade de duas partes. Essa ideia de divisão, ela só acontece na morte. Em vida, nós somos unos. Nós somos uma pessoa. Não é uma parte minha. A gente fala isso pedagogicamente, para a gente entender essa relação. Mas não há uma divisão, uma parte minha espiritual, a minha alma, minhas emoções, e uma outra parte minha física. Está tudo misturado. O corpo misturado com a nossa alma, e aí vem as emoções, os pensamentos, os desejos, e etc., ele sente os efeitos muitas vezes da alma. Então é como se o corpo fosse a finalização da alma. Por exemplo, eu estou me gesticulando aqui agora. Por que eu estou me gesticulando? Porque o meu ser interior, pensamentos, motivações, vontades, desejos, está mandando fazer isso. Então o meu corpo está obedecendo ao meu homem interior. O homem interior é o centro de comando da minha vida. O corpo expressa o homem interior. E às vezes o corpo vai expressar as mazelas do homem interior também. Os efeitos daquilo
de ruim que há no homem interior, dos pecados no homem interior, e quando eu falo de homem interior eu estou falando de alma, eu estou falando de espírito, eu estou falando de pensamentos, de sentimentos, de desejos, de vontade. Isso vai ser muitas vezes expressado no meu corpo, não só com o meu gestual, não só com o que eu faço comportamentalmente, mas também, muitas vezes, com consequências de doença na minha vida. Como a gente viu no Davi, a gente viu em Provérbios falando. Então, o primeiro motivo pelo qual eu devo preocupar-me com a ira pecaminosa é que, como um pecado, ela pode afetar o meu corpo, ela pode afetar a minha saúde. E aí, algumas consequências que a medicina já tem constatado que existem no corpo de pessoas que são controladas pela ira. Dor de cabeça, enxaquecas crônicas, hipertensão, úlcera, colite. Há estudos que falam que até resfriados comuns podem acontecer com pessoas dominadas pela ira, perda de sono, perda de peso, cansaço, dores estomacais, vitiligo, psoríase. São efeitos no meu corpo, e alguns deles são irreversíveis. Né? Muitos casos de vitiligo são irreversíveis. Ele pode até não avançar, mas também não consegue se voltar. Como pode ser consequência de questões emocionais, e uma delas é a ira. Então, o primeiro motivo pelo qual nós devemos nos preocupar com a ira é porque ela nos afeta. Eu sou um grande prejudicado pela minha própria ira. Mas ela não afeta só o meu corpo, né? Ela afeta os meus relacionamentos. Quantas famílias são destruídas como consequência da ira? Nós vimos um exemplo essa semana, não sei se foi ontem ou antes de ontem, no Nordeste, não sei se foi Rio Grande do Norte, foi Recife, mas teve um padrasto que brigou com a esposa, Rio Grande do Norte, brigou com a esposa e aí manteve o enteado refém durante um dia inteiro e ao final ele se matou, né? Consequência de ira. Uma família agora vai ter essa marca em sua história de vida por causa da ira de alguém que não queria ser abandonado, deixado pela esposa, que já estava se separando dele por causa da ira dele. Então a ira destrói relacionamentos, destrói famílias, destrói pessoas, destrói contatos, convivências. Ela afeta o meu corpo, ela afeta as minhas relações e ela afeta a minha vida com Deus. Alguém pode abrir 1 Timóteo 2,8, por favor? 1 Timóteo 2,8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Isso. Paulo falando a Timóteo está falando no contexto de culto, de o que nós devemos fazer no culto público. E uma coisa que ele fala é, orem, levantando mãos santas, sem ira no coração. A ira pode atrapalhar o nosso momento de adoração a Deus, a nossa reunião coletiva, o nosso culto comunitário. Ela pode atrapalhar esse momento da minha relação com Deus e com o povo de Deus. Salmo 66, versículo 18. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Leu 19. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Deixa eu dar uma olhada aqui no Salmo. Levítico 66. 66. 66, 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Esse é o 18. Esse é o 18. Tá. Por isso que eu estou chamando. Repete, por favor, Luiz. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Isso. Ele está falando, se no meu coração há pecado, o Senhor não ouvirá a minha oração. E a gente vê o mesmo falando em 1 Pedro, capítulo 3. Ele fala, olha, tratai com dignidade a sua esposa para que não sejam interrompidas as vossas orações.
o pecado gera consequência na minha relação com Deus. E a ira não é diferente. Um coração irado provoca uma consequência na relação com Deus. Né? Então nós temos consequências físicas da ira, que são as mais notáveis, as mais perceptíveis. Nós temos consequências relacionais da ira, e nós temos consequências na relação com Deus, que a gente vai chamar de espiritual da ira. Né? Então ela me afeta. A primeira pessoa afetada pela minha ira sou eu mesmo. O Frederick Buechner, ele diz o seguinte: dos 7 pecados capitais, a ira é provavelmente o mais divertido. Lamber as próprias feridas, estalar os lábios por causa das mágoas há muito passadas, revirar a língua à perspectiva de alguma confrontação amarga ainda por acontecer, saborear até o último bocado, tanto a dor que você sofre quanto a dor que você devolve, é um banquete digno de um rei. O principal problema, todavia, é que o que você está devorando é a sua própria carne. Você é o esqueleto da festa fantasia. Então, nós somos os grandes afetados por nossa própria ira. O segundo motivo pelo qual nós devemos nos preocupar com a ira é porque, como eu já citei aqui, agora eu vou aprofundar, ela provoca danos em nossos relacionamentos interpessoais. E ela dificulta o meu crescimento espiritual. Vamos abrir lá em Efésios 4? Efésios 4. (26) e 27. Diz assim, Efésios 4. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfeme, bem assim toda malícia. Sede antes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O capítulo 4 de Efésios está falando dentro de um contexto de relacionamentos. E no capítulo 5, ele vai, então, 5 e 6, ele vai falar que relacionamentos são esses. Então, no capítulo 5, ele vai falar, primeiramente, que o relacionamento mais importante é o relacionamento com Deus. No capítulo 5 ainda, ele vai falar da relação marido e mulher. No capítulo 6, ele vai falar na relação pais e filhos e relação empregados e empregadores. Então, tudo que ele começa a trabalhar antes, ele quer aplicar para os relacionamentos. E nessa aplicação para os relacionamentos, ele fala, irem, e a gente já comentou esse texto, falamos da ira santa, e não pequem. Não permitam que a ira dure muito tempo no coração de vocês, porque, aí ele fala no versículo 27, vocês darão lugar ao diabo. Vocês darão ambiente para o diabo agir se a ira perdurar na relação no coração de vocês. E aí depois ele fala no 31, então, longe de vós, dos relacionamentos, toda amargura, cólera, ira e gritaria, que são aspectos da raiva, né? A cólera, a ira, a gritaria e a amargura. Então ele fala, longe de vós dessas atitudes. Por quê? E logo mais à frente, no 32, ele fala, pelo contrário, o que vocês têm que ser? Compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Ele está falando o tempo todo de contexto de relacionamentos. Por quê? O apóstolo Paulo, ele sabe que a ira afeta os relacionamentos, prejudica os relacionamentos. E depois ele vai falar que relacionamentos são esses. Primeiro com Deus, depois conjugal, depois com os filhos e depois no trabalho. A ira afeta todos esses relacionamentos. Quando nós deixamos de resolver o problema da ira, nós impedimos a unidade. A ira afeta seriamente a vida na igreja. Quantas vezes as igrejas são desfaceladas por conta de ira no coração de umas pessoas contra as outras? A ira, então, ela impede o funcionamento e o crescimento da igreja do Senhor. Nós dividimos a igreja, cortamos a igreja em pedaços, fazemos facções, grupos dentro da igreja, e isso impede a igreja de crescer. Vamos ver em Tiago, ele vai falar também sobre isso, capítulo 3. Tiago 3, versículo 13.
em mansidão e sabedoria, mediante condigno proceder a sua Pode voz. continuar lendo. Se contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Até o final do capítulo. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. E aí no capítulo 4 ele vai falar então, de onde procede guerras e contendas que há entre vós, de onde estão os presentes que militam na vossa carne. O que Paulo está querendo dizer, o que Tiago está querendo dizer é que estava tendo um problema na igreja, nessa igreja dispersa que ele fala no capítulo 1, e que entre aqueles que, digamos, seriam os mestres da igreja. Ele fala assim, olha, quem é um sábio inteligente? O sábio inteligente, ele revela a sua sabedoria e inteligência por meio da mansidão. Biblicamente, a sabedoria e a inteligência, ela não tem uma relação direta, apesar de incluir, mas não tem uma relação direta com conhecimento. Ela tem relação direta com vivenciar o conhecimento. Então ela queria dizer o seguinte, como é que a gente percebe quem é sábio e quem é inteligente entre os mestres da igreja? Os que são mansos, os que têm um condigno proceder, né? Agora, os amargurados, os que têm sentimento faccioso, os que mentem, isso não é sabedoria. Isso é sabedoria do mundo. Que ele vai dizer que essa não é a sabedoria que desce do céu, ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca. Porque onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. E no capítulo 4 ele vai dizer, sabe qual é o problema real de vocês? Vocês estão querendo, estão desejando coisas que não estão obtendo. Vocês desejam primazia, desejam status, desejam ser melhor do que o outro, e não estão tendo isso. Por isso estão tendo contendas entre vocês e brigando entre vocês. Então a ira provoca racha na igreja, provoca divisão na igreja, provoca conflito dentro da igreja. Então, eu devo me preocupar com a ira porque ela me afeta, eu devo me preocupar com a ira porque ela afeta os meus relacionamentos, e o mais importante de todos os motivos, mas o que menos é levado em consideração. Geralmente, a gente começa a se preocupar com a ira quando a gente vê os efeitos da ira na minha vida e na vida da minha família, ou das pessoas à minha volta. Aí eu começo a me preocupar com a ira. Mas nós não deveríamos nos preocupar com a ira quando chega a esse ponto. Nós deveríamos nos preocupar com a ira antes. Por quê? Porque o maior problema da ira é que ela é contra Deus. Ela desagrada a Deus. Ela ofende a glória de Deus. Ela não traz alegria a Deus. Então o maior problema da ira é que ela é um pecado contra Deus. E a gente geralmente não leva em consideração isso. Alguém pode abrir e ler, por favor, Mateus 5, 21 e 22? Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a um julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Isso. O Senhor Jesus Cristo está aí mostrando para a gente do local real que os mandamentos queriam estar, que é no coração. Os fariseus achavam que os mandamentos, eles tinham uma preocupação com o comportamento. O Jesus está dizendo, não, vocês estão enganados. Vai além do comportamento. A preocupação dos mandamentos é com o coração. Então, não só quebra o mandamento de não matarás aquele que mata ou tira a vida de alguém. Quebra o mesmo mandamento aquele que tem ira no coração contra alguém. E o mandamento é de quem? É de Deus. Se eu quebro o mandamento de Deus, eu estou indo contra o próprio Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo aqui nos diz então que a ira equivale, então, equivalente moral a um homicídio.
A ira contra alguém, a ira pecaminosa no meu coração, ela é equivalente moral a um homicídio. E é um mandamento quebrado. Se é quebrado, eu estou entristecendo, desagradando e indo contra o próprio Deus. 1 João 3,15, alguém pode ler, por favor? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Isso, mais uma vez, é João reproduzindo as palavras de Cristo, falando, olha, o que odeia seu irmão é assassino. Ele está de novo equiparando o pecado da ira ao pecado do homicídio. Eu matar alguém no meu coração, eu me equiparo àquele que tira a vida de alguém, literalmente falando. Né? Por quê? Porque a preocupação do Evangelho é com o nosso coração. Não é só com o nosso comportamento, é com aquilo que, com os intentos, com os sentimentos, com os pensamentos, com os desejos. É lá dentro que o Evangelho se preocupa. E claro, isso vai trazer uma consequência no meu comportamento. Mas eu consigo fingir um comportamento sem mudar o coração. Tem gente que não consegue fazer isso. Alguns são pegos no meio do caminho, outros não são pegos, vão morrer sem serem pegos. Mas conseguem interpretar muito bem. E algo que a Bíblia não usa o termo, mas ela fala da ideia, que é algo que é muito sério, que é o auto-engano. E o auto-engano, Jesus o desmascara no Mateus capítulo 7, quando ele fala, olha, alguns vão chegar no dia do juízo, querendo debater com Jesus Cristo, dizendo que são salvos, e de fato, achando que são salvos, mas não serão. Então, não é só a questão de eu fingir, há a questão de eu me enganar. De eu me auto-enganar, dizendo que eu sou salvo, dizendo para mim mesmo e para todo mundo que eu sou salvo, até acreditando nisso, mas não sendo de verdade. Por quê? Porque o meu coração não mudou. Há intentos no meu coração que eu sei que não mudaram. Né? E eu não os levo à cruz. Colossenses 3, vamos abrir lá? 5. Versículo 5, eu vou ler aqui. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não imitais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, mais uma vez, ele está dizendo o seguinte: a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. E o que caracteriza os filhos da desobediência? Uma das características é ira, indignação, maldade e maledicência, que são aspectos da ira. E isso provoca a ira de Deus. Os filhos de Deus, eles se despojaram dessas atitudes, incluindo a ira, e se revestiram de novas atitudes. Eles tiraram a roupa velha e colocaram uma roupa nova. E nessa roupa nova não cabe a ira, porque ela ofende a Deus, ela tira a glória de Deus, ela é contra Deus. Esse é o principal motivo. Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20. Alguém pode ler, por favor? 19 e 20. 1, 19 e 20. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato? Não é esse não, Joraci, é 19 e 20. Capítulo 1. Capítulo 1. Está lendo em 12 aqui, perdão. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago, ele começa a sua carta falando de como lidar com o sofrimento. Então ele vai dizer assim, como encarar o sofrimento, o que é o sofrimento.
E aí ele começa a dizer, então, olha, entender o sofrimento e a causa do sofrimento, ou entender o motivo de Deus através do sofrimento, não faz o sofrimento ser menos sofrimento. Então ele começa a dar orientações práticas de como eu vivencio o sofrimento. Não é nem tanto como eu venço o sofrimento, porque às vezes não depende de mim, mas é como eu vivencio o sofrimento. E aí ele vai falar, por exemplo, orar pedindo sabedoria, e agora ele fala o seguinte, olha, quando você está sofrendo, quando você é provado, está tendo uma dificuldade na sua vida, primeiro, seja pronto para ouvir. Quando a gente sofre, a gente quer falar demais, não é? Fala a verdade. Você quer falar, você quer falar, você quer falar, você quer falar, você quer falar. Você quer falar para todo mundo o que está acontecendo na sua vida, do que você está sofrendo. Né? Você quer alguém que dê um ouvido para você falar. Você não quer nem ouvir o que a pessoa tem a dizer. Você quer falar para ela o que está no seu coração, o que você está sentindo, como os outros te ofenderam, como você está magoado. É isso. E ele está dizendo, não é isso que tem que fazer. Tem que ficar caladinho. E tem que ouvir mais. Esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Porque o que você precisa agora é ouvir. Se você tiver de falar, fale, mas fala para Deus. Você pode falar para alguém para te ajudar, mas não faça disso a base para superar o sofrimento. Faça a base para superar o sofrimento ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação da palavra, o ensino da palavra, o aconselhamento da palavra, ler as escrituras, ouça mais Deus e fale menos. Então, outro problema que a gente corre o risco de quando a gente está sofrendo, a gente se ira, porque a gente acha injusto o sofrimento, a gente fica com raiva. Ele fala assim, olha, não adianta ficar com raiva, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A sua ira, ela não é justa, e se ela não é justa, ela não vai produzir aquilo que Deus quer produzir na sua vida. Então, é improdutivo, né? Pelo contrário, vai gerar aquelas consequências que eu acabei de falar. No meu corpo, nos meus relacionamentos, na minha vida com Deus, ela vai gerar isso. Vai gerar só coisas ruins. Ela não vai trazer coisas boas para mim. Porque ela desagrada a Deus. Então, pessoas maduras em Cristo, elas não se exasperam no momento de sofrimento. Porque eles entendem que a ira é contrária a Deus. É diferente de como Jesus reagiu quando sofreu, por exemplo. A gente não vê Jesus ofendendo pessoas, agredindo pessoas, quando ele está na cruz, quando ele está sendo cuspido, humilhado, xingado, ofendido, machucado. A gente não vê Jesus se exasperando. Né? E ele é o nosso alvo, né? É ele que nós devemos imitar. Então é o que ele está querendo dizer aqui. Lá no capítulo 4, voltando ele de Tiago, versículos 11 e 12. Alguém pode ler? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Isso. Olha só, Tiago continua falando de ira. No capítulo 4 ele está falando de ira. Ele começa e continua o raciocínio falando de ira. E ele fala assim, olha, quando vocês estiverem irados, não falem mal dos seus irmãos, mesmo que ele tenha feito alguma coisa realmente grave contra você, mas não falem mal dele. Por quê? Porque uma das expressões de ira é a maledicência. A maledicência é uma forma de vingança. Então eu sei que eu não posso matar a pessoa. Eu sei que eu não posso agredir a pessoa. Eu sei que eu não posso ir lá e xingar a pessoa de tudo quanto é nome, porque eu sou crente. Mas sabe o que eu faço? Eu falo mal dela, pelas costas. Eu solto uma piadinha aqui, um comentáriozinho ali, e eu vou distorcendo a imagem que as pessoas têm daquela pessoa. Eu vou difamando a pessoa. É uma forma de vingança, de expressão da ira, né? Falar mal das pessoas. Sabe, é a mais inteligente de todas. Porque a maledicência é um pecado muito difícil de ser detectado. Ainda mais quando é aquela maledicência em tom de sarcasmo, em tom de piada, em tom de brincadeira. Porque aí se alguém fala, mas eu não estava brincando. Eu sempre tenho uma defesa para a maledicência. E é difícil você chegar na origem da maledicência. Porque às vezes a pessoa, como não é gravado, né? Como você não gravou no vídeo ou no pendrive o que a pessoa falou, você não grava, não sabe, você não tem a voz da pessoa, ela vai dizer, não é bem isso que eu quis dizer. Né? Na verdade,
eu não tinha intenção de difamar outra pessoa. Então é difícil de se detectar a maledicência. Então é uma forma de vingança, de expressar ira, muito sutil e muito inteligente. Mas Tiago está condenando isso. Ele está falando, não fale mal uns dos outros. Agora, o interessante é que sim, há uma preocupação com a fama da pessoa, mas o maior problema não é a fama da pessoa. É porque quem fala do irmão fala mal de quê? Quem ele fala aí? Da lei de Deus. Quando você quer se vingar por meio da maledicência de alguém, você se coloca no lugar de Deus. Você é o legislador, você é o juiz, você é o júri, você decreta pena e você executa pena. Você faz tudo aquilo que Deus deveria fazer. Você se coloca no lugar de Deus. Você usurpa a glória de Deus. Então, o problema mais profundo de falar mal dos irmãos é porque é contra Deus. É um pecado contra Deus. Eu estou me colocando no lugar de Deus. Eu estou usurpando a glória de Deus. Então, por que nós devemos nos preocupar com a ira? Primeiro, ela me afeta a minha saúde física, emocional, minha relação com Deus. Segundo, ela afeta os meus relacionamentos. E terceiro, ela é contra Deus. Eu não coloquei aqui a ordem de importância, tá? A ordem de importância é o contrário. Primeiro, porque ela é contra Deus. Segundo, porque ela afeta meus relacionamentos. E terceiro, porque ela me afeta. Mas o maior problema da ira é porque ela é contra Deus. Da ira pecaminosa. É porque ela é contra Deus. Até aqui, meus irmãos, alguma colocação, alguma pergunta que nós querem fazer? Pastor, no momento que o senhor falou em relação à forma de maledicência, poderia ser direcionada a alguém de forma sarcástica, irônica, então tentando maquiar a real vontade da pessoa. Isso, exato. Quais seriam os limites estabelecidos para que você pudesse fazer uma brincadeira com alguém sem chegar a esse nível, sem que chegasse a difamar? Não, se a pessoa não está presente, eu acho que você não deve fazer a brincadeira. Mas na presença da pessoa. Se a pessoa está presente, aí tem outros fatores que têm que ser levados em consideração. Primeiro, assim, eu acho que qualquer brincadeira que diminua a pessoa não é legal. Né? Que diminua, que a coloque como inferior ao grupo, a você, não é legal. Qualquer brincadeira que aponte um defeito da pessoa, um pecado. Né? Um defeito ou um pecado. Pode ser um defeito físico, pode ser um pecado. Né? E até um defeito físico é bem complicado, porque, por exemplo, nariz grande é um defeito físico. Mas às vezes você brinca com a aparência da pessoa e a põe para baixo. Né? Ou então às vezes é um pecado da pessoa. Aí você está brincando com algo que é um pecado dela, ao invés de falar a verdade e amor, você está atacando ela por meio da brincadeira. Né? É muito difícil entender os limites das brincadeiras. Eu acho que eu precisaria pensar melhor, assim, a princípio eu penso nesses dois limites. Eu precisaria pensar melhor para a gente poder esmiuçar melhor esse assunto. Eu acho que é tema para uma aula só isso. Pastor, aí fala sobre a ira sem motivos, né? Quer dizer que existe a ira com motivos. Existe a ira santa. Isso, que não é pecado. Então Isso. você chega numa situação em que você tem um motivo, você se ira diante daquela situação, aquela pessoa, você mata aquela pessoa no seu coração com motivo. Uhum. Como lidar com isso sem que você peque, sem Como irá sem pecar? Tá. A ira santa, ela tem três características. Primeiro, ela visa a glória de Deus e não a minha glória. Então, quando eu me iro de forma santa, eu me iro porque alguém ofendeu a Deus e a glória de Deus. Alguém fez algo direto contra Deus. Contra a agenda de Deus, contra o reino de Deus, os valores de Deus, a pessoa de Deus, entendeu? Primeira questão. Então, se a minha ira é por causa de uma ofensa, a minha ela já não é santa. Porque eu estou preocupado comigo, não estou preocupado com a glória de Deus. Agora, pode ser contra mim e contra Deus ao mesmo tempo. Pode acontecer isso, né? E aí, cada um tem que fazer uma análise de si próprio. Estou preocupado com a glória de Deus realmente ou com a minha glória, né? Então, essa é a primeira ideia. Segundo aspecto, a ira santa,
ela se expressa de maneira piedosa. Então, mesmo alguém fez algo contra Deus, diretamente contra Deus, e aí o correto é me irar mesmo, porque eu também não me irar, estou sendo insensível, indiferente. Como é que eu me expresso de maneira piedosa? Eu não vou me exasperar, eu não vou ofender a pessoa, eu não vou agredir a pessoa, eu não vou gritar com a pessoa, eu vou falar a verdade em amor. Eu vou exortá-la amorosamente, que é a maneira correta de expressar a ira santa, né? Então, ela está preocupada com a glória de Deus, ela se expressa de maneira piedosa e, deixa eu ver, a terceira, tem uma terceira característica da ira santa. Ela é contra o pecado real. Então, tem pecados tem coisas que não são pecados. Então, por exemplo, eu tenho uma regra da minha casa que eu tenho que colocar a mesa na hora de almoçar. E aí minha filha me ajuda a colocar a mesa. Só que num dia específico ela esqueceu, aconteceu alguma coisa, ela não colocou a mesa. Eu chego em casa, a mesa não está posta. Eu me iro, né? Aí você tem que entender, eu estou irado por causa da desobediência ou por causa da desatenção? Desatenção não é pecado, é fraqueza. Desobediência é pecado. Então a ira santa, ela é contra o pecado real, não contra o pecado, algo que eu defino como errado. Por exemplo, uma vez eu aconselhei uma mulher que ela teve uma crise de ira, de agredir pessoas, de xingar e tal, porque ela foi numa padaria de Águas Claras, com a cachorrinha, lá em Águas Claras eu tenho muito isso, né? O pessoal que tá com cachorro em tudo quanto é lugar, com a cachorrinha, não podia entrar na padaria com a cachorrinha, ela foi chamada a atenção, ela ficou exasperada e ofendeu todo mundo. Não é um pecado a pessoa pedir para ficar do lado de fora com o cachorro, né? Então ela pegou, na cabeça dela ela tinha uma lei pessoal, uma regra dela que foi quebrada. E como a regra dela foi quebrada, ela assim, não era um pecado real. Entendeu? Então, a ira santa tem que atender os 3 critérios, não é 1, 2, 3, é os 3. Ela é contra Deus, a glória, a agenda, o reino de Deus. Ela se expressa de maneira piedosa e é contra o pecado real. Aí você sabe se a ira eu vou dizer o seguinte, 99% das vezes não é. No meu caso, 99%, não, até 1% eu acho difícil, eu fico tentando achar um dia que eu me irei de maneira santa. Eu irei de maneira santa, eu disse, não consigo achar, não lembro desse dia. Mas quando a gente se com a desobediência de um filho, é santo, né? Aí sim, só que aí, se ela tem que se expressar de maneira piedosa. Qual a maneira piedosa de um filho, de expressar a ira santa com um filho desobediente? Confrontação amorosa, que envolve comunicação e vara. Sem ira, né? A vara não pode ser com ira. Então, você precisa disciplinar o seu filho, mas conversar com ele também sobre o pecado dele. Agora, você vai agredir a criança, eu acho terrível, assim, eu acho que para mim, eu acho muito mais cruel você matar a criança das relações familiares do que disciplinar com a vara. O que eu quero dizer? Às vezes você pega o seu filho e a disciplina que se aplica para ele é ele ficar o dia inteiro isolado dentro do quarto. Você está matando ele das relações familiares. Para mim isso é mais cruel do que a vara. Vocês não acham? Eu acho mais cruel do que a vara. Às vezes gritar, xingar, humilhar. Xingar, isso, bater no rosto, essas coisas assim. Ou então bater diante de pessoas, publicamente, né? E a vara você bateu, acabou. Eu às vezes eu fico achando assim, gente, eu aplico a vara, eu fico me questionando, porque quando eu preciso me convencer, eu vou para a Bíblia para me convencer e eu me convenço. Porque quando eu bato no Samuel, ele não fica irado. Assim, ele não fica com raiva, ele não sai chateado do quarto. Quem está do lado de fora acha assim, que nem bateu. Porque ele não fica exasperado. Mas é exatamente assim que tem que ser a ira. Às vezes você quer que a criança fique com raiva, né? Porque você quer que fique claro para ela o terrível que ela fez. Mas não é o princípio da vara, não é isso. Não é ficar humilhando, maltratando a criança. Ela só entender que o que ela fez é errado. E é entender através da dor. Sobre a questão das consequências físicas, né? Há uma relação muito profunda entre autocomiseração e ira, né?
Tanto que, por exemplo, esses caras que vão se suicidar na porta da ex-mulher, da ex-namorada, né? Isso. Assim, essas consequências aparentemente físicas podem simplesmente ser uma construção da autocomiseração também, né? Também. Sim. Como a autocomiseração também é uma questão do coração, pode afetar o corpo também, assim como a ira. Né? Qualquer questão do coração pode afetar o meu corpo, dependendo da intensidade, do tempo em que isso é vivenciado na minha vida. Até hoje, assim, os cientistas os médicos estão tentando descobrir por que, por exemplo, fibromialgia. Ninguém sabe o que causa fibromialgia, mas a pessoa sente dor real. E geralmente é um evento emocional que é o gatilho, né? Mas você vai fazer exame, não tem nada no corpo da pessoa, mas ela sente dor de verdade. E às vezes é para a vida inteira. E ninguém sabe ainda exatamente o porquê disso, né? A Bíblia não vai dizer também o porquê da fibromialgia, mas ela vai dizer uma relação entre emoções e corpo. Essas emoções podem afetar o seu corpo pro resto da vida, o funcionamento do corpo pro resto da vida. Ok, gente, vamos agora, no segundo momento, para nós encerrarmos, falar sobre a relação pais e filhos, né? Que nós temos sempre feito isso ao finalzinho. Como então eu lidar com a ira do meu filho? Nós já vimos aqui como eu evito a ira do meu filho. Agora, meu filho se irou, ou por consequência de alguma coisa familiar, ou porque realmente ele tem ira no coração. Como então eu lido com isso, né? Aí eu vou dar alguns passos, eu vou dar o primeiro deles hoje. Alguém pode abrir 1 Coríntios 2,13? Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Isso. A primeira questão, para você ajudar o seu filho a lidar com a ira, você precisa enquadrar o que está gerando a ira dele biblicamente. Porque o que o texto está nos proibindo de usar termos não bíblicos para questões do coração, para questões bíblicas. Então, assim, eu vou dar exemplos que não têm relação direta com a ira, né, que são mais exemplos mais comuns do nosso dia a dia. Seu filho é uma criança que não cumprimenta os adultos, não fica falando assim, não, ele é tímido, porque isso é uma justificativa do pensamento humanista. Ele é mal educado. A timidez dele não justifica não cumprimentar os adultos. Ele pode até ser tímido, ser mais introvertido, mas não justifica. Porque o tímido tem que cumprimentar também, não tem? Tem que cumprimentar também. O tímido que não fala muito, que não é muito aquela pessoa popular, ele tem que cumprimentar quando chega no ambiente e cumprimentar as pessoas. Isso faz parte da vida. Então, muitas vezes, os pais começam a dar termos não bíblicos para os comportamentos dos filhos, e quando você faz isso, você não ajuda o seu filho, porque ele não vai encarar como um pecado. E se ele não encara como pecado, não há arrependimento, não há mudança de vida, ele vai continuar naquilo ali. Então, a primeira questão é dar um termo bíblico para aquilo que está acontecendo, né? Para exatamente o que seu filho está fazendo. Então, se, por exemplo, seu filho é uma criança que um pouco maiorzinho, ele tem dificuldade em fazer uma apresentação, né, na escola, em algum lugar. Não chama isso simplesmente de pânico de grupo. Chama isso de temor dos homens, é o que a Bíblia fala. E aí quando você enquadra biblicamente, você se dá conta, aí eu vou para a Bíblia. O raciocínio se torna todo bíblico. Aí eu vou achar esses termos na Bíblia para então trabalhar biblicamente o que está acontecendo. Então a primeira coisa é não usar palavras da sabedoria humana, é usar a palavra de Deus para poder enquadrar o comportamento, a atitude que está acontecendo, né? Em fazendo isso, você precisa avaliar a circunstância que levou seu filho à ira. O que provocou a ira nele? Quais as circunstâncias em que ele estava? Qual o contexto que ele estava para que ele tivesse se irado? A resposta a essa pergunta não é justificar a ira, mas é ajudar a entender se a ira do seu filho é justa ou pecaminosa. Porque dependendo do contexto, ela pode ser justa ou pode ser pecaminosa. É você entender, e se for pecaminosa, você entender a dinâmica do seu filho. Por exemplo, o Steve Weiss falou que ele tem um filho que é cego,
E ele falou assim que o filho dele, ele é cego, tem um retardo mental. Ele falou assim, olha, ele não gosta de barulho de criança chorando. Né? Ele fica irritado, ele fica incomodado, ele fica nervoso quando tem criança chorando. Então o que ele falou? Ele falou, não vou colocar ele para trabalhar no berçário da igreja, que ele vai bater nos meninos. Né? Então, por exemplo, quando você sabe a circunstância que seu filho está se irando, você começa a entender o coração do seu filho. O que ele é mais frágil, ele tem mais fraqueza para lidar com essa situação. Quais situações que podem provocar ira no coração do meu filho? Então, o que a Bíblia vai dizer para a gente? Fugir da tentação. Então, eu não vou colocar meu filho numa situação que o tenta a pecar. Então, entender o contexto da ira é entender o coração do meu filho, o que pode tentar o meu filho a pecar, ao que meu filho é mais frágil, que dificuldades meu filho tem, né, diante de que contextos. Isso me ajuda, então, a proteger o meu filho desses contextos. É claro que alguns deles não tem como, ele vai ter que participar. Mas, pelo menos, ajuda a entender a dinâmica do coração do meu filho. Então, entender o contexto da ira. Então, assim, suponhamos que seu filho se irou na escola. Você precisa entender o que aconteceu. O que aconteceu? O que estava acontecendo no momento? O que foi dito? Como é que ele estava? Assim, entenda o contexto. Não é para justificar o seu filho. Não é para, não. Mas também a professora não deu atenção à pergunta dele, por isso que ele se irou. Isso não justifica. Mas isso me ajuda a entender um pouco o coração do meu filho. Não, se ele se irou porque a professora não dá atenção a ele, é porque ele entende que precisa da atenção das pessoas. E aí, o que eu preciso trabalhar com o meu filho? O temor dos homens. Ele está entendendo. As pessoas estão controlando meu filho. Né? Então é só para entender o coração da criança. Então a primeira pergunta que você tem que fazer é... E aí nisso é importante você conversar com seu filho. Filho, o que estava acontecendo? O que exatamente aconteceu no momento que você ficou tão nervoso? Se você não estava no ambiente, né, se é um ambiente que você não estava, não viu, pergunta para o seu filho, conversa com ele, tenta entender, pergunta das emoções, pergunta dos fatos, das circunstâncias, para você entender o coração do seu filho. Né? Para então você poder começar a trabalhar a ira. Então a resposta a essa pergunta vai facilitar o reconhecimento dos ídolos do coração do filho, que estão produzindo no seu coração. O que a gente viu em Tiago? Por que a gente se ira? Porque desejamos alguma coisa que não nos é dada. Então eu me iro como consequência de não ter aquilo que eu desejo. E aí, entendendo o contexto, você vai entender o que o meu filho está desejando. E entendendo o que ele deseja, você vai entender qual é o ídolo aqui que está regendo o meu filho nesse momento. Né? Ele não está tendo, e porque não está tendo, está pecando. Tá? Então, primeira atitude é avalie as circunstâncias que levaram o seu filho à ira. Se for na sua casa, avalie as circunstâncias do lar. O que está acontecendo na casa? Né? Que pode estar provocando a ira do seu filho. Aí a gente falou aqui de 25 ambientes, situações que podem provocar ira no coração da criança. Então avalie aquelas situações que nós já falamos aqui para ver. Será que no meu lar está acontecendo isso, que pode estar provocando a ira no coração do meu filho? Né? E mais uma vez eu repito, a ideia não é justificar. Porque mesmo que o seu filho esteja num ambiente propício à ira, isso não justifica a ira dele. A ideia é entender o coração da criança. Pastor Carlos, nessa história de entender o coração da criança, tem que reconhecer também quando a criança está irada, porque nem toda criança, nem toda pessoa se ira esbravejando. Tem criança que chora, aquela lágrimazinha no cantinho do olho, tem criança que revira o olho, tem criança que bate o pé. Então, às vezes a criança chora, tadinha da minha filha, está magoada. Não, está irada, e ela está controlando. Né? Tem criança que se isola, fica calada, emburrada, né? São expressões de ira também. Então, tem que reconhecer na hora o comportamento da criança, porque cada um, e às vezes dependendo da situação, ela usa também o que quer. Às vezes ela se exaspera, às vezes ela se isola, às vezes ela emburra, outras vezes ela bate o pezinho, fica num canto, né? Então, eu tenho que analisar isso mesmo. Pastor, quando o senhor falou aqui no versículo 13, né, não palavras ensinadas pela sabedoria humana, poderia enquadrar aqui, quando a psicologia ela dá outros nomes, você deveria, como se trata de problemas do coração,
você deve tratá-los com termos bíblicos. Isso. Mas a psicologia ela dá outros nomes. Isso. Então, O que eu uso, por exemplo? Exatamente isso. As ciências humanas, elas vão dar outros nomes para os pecados. Então não fala de embriaguez, fala de alcoolismo, né? Não fala de ira, fala de raiva. Por que eu evito usar o termo raiva? Porque o raiva não é um termo bíblico. A ira é um termo bíblico. Eu quero trazer para a Bíblia. Eu posso usar o termo raiva como ilustrativo para vocês fazerem o link, né? Aquilo que eles chamam de raiva, que a Bíblia chama de ira. Mas, de fato, os termos psicológicos, eles vão justificar o pecado e amenizar o pecado, porque eles vão remeter para síndrome, para doença, para trauma. Seu pai era assim, Isso. Então, eu também evito usar, por exemplo, depressão. A gente usa o termo depressão para fazer um link com as pessoas que estão passando por aquilo que chama-se de depressão. Mas dentro desse rótulo grandão que é depressão, cabe um monte de coisa. Por exemplo, muita gente que vira para mim, que vem me pedir aconselhamento que está com depressão, na verdade está com ira. Outros é autocomiseração, né? Outros é desânimo, outros é falta de esperança. Então, são os termos bíblicos. Então, quando alguém vem com depressão, rótulo grande, enorme. Tem um monte de coisa dentro desse rótulo. Eu amo guarda-chuva, um monte de coisa, um monte de gente embaixo desse guarda-chuva. Aí eu preciso falar assim, não, quem exatamente tem embaixo desse guarda-chuva? É autocomiseração, é ira, ou então é tudo isso, e aí eu vou para os termos bíblicos. Então, os termos psicológicos, eles são interessantes de ser usados apenas quando você precisa linkar o raciocínio bíblico, ilustrar o raciocínio bíblico com aquilo que dizem que a pessoa está sofrendo, né? Mas o ideal é que você caminhe para o termo bíblico, para que você vá para a Bíblia. Porque se você caminhar para o termo psicológico, você vai para a psicologia. Você vai ser tratado pela psicologia, não pela Bíblia. Exato. Né? Então, essa é a ideia mesmo. É interessante a gente pensar como a psicologia trata os problemas. O senhor falou que a gente tem que ficar pronto para ouvir e falar menos. A psicologia ela te leva a falar e sentir melhor, Isso. desabafando. Exatamente. A proposta terapêutica é bem essa. Eu falo muito. Algumas linhas vão incentivar a falar mais, outras menos, mas em geral todas elas incentivam você a falar bastante. Se a gente tratar isso aí, tá errado. Porque não é só ele falar e a gente não fazer nada. Isso. Dentro do pecado, Exato. Ele precisa falar sim para você entender o coração dele, mas ele não pode dominar toda a conversa. Esse é um problema sério no aconselhamento. Porque tem gente que só quer falar no aconselhamento, ela não quer te ouvir. Vocês lembram no livro de Jó? O Jó ele começa a falar. Tem um monte de capítulo que Jó fala. Aí chega Eliú depois e fala assim, Jó, está na hora de você agora ouvir. E ele começa a falar a Jó aquilo que Deus quer falar a Jó. Ele fala, aí ele vai começar a apresentar quem é Deus para Jó. Então é o momento que o aconselhamento acontece na vida de Jó. Né? Mas até então ele só falava. E ele só começa a mudar quando ele ouve Eliú. Isso. E aí a gente vê nos últimos capítulos a conclusão que ele chega. Né? Existe algum manual, alguma coisa para a gente identificar a ação da criança e configurar isso na Bíblia? Porque eu acho que a maior dificuldade é essa. A criança teve tal reação, então é X. A criança teve... Sabe por que você fez essa pergunta? Porque nós vivemos a cultura dos manuais. Então, por exemplo, a gente tem na psiquiatria o DSM, que é lá. A pessoa tem tais sintomas, tantas vezes ela se enquadra nisso. Aí você vai que é a sua área, né? Letras, um monte de manual. Então a gente vive na cultura dos manuais. Não, a Bíblia não tem manual. O que a Bíblia faz? O que algumas pessoas fazem, na verdade. Algumas pessoas, até o Nucleólogo, que é um dos livros que eu uso, ele faz isso. Ele pega ira. Quais são as referências bíblicas que falam sobre ira? Ele lista todas elas e ele fala o que cada uma delas diz que é sobre ira e o que geralmente o mundo fala sobre isso. Mas isso é um trabalho que nós devemos fazer. Tem algumas pessoas que fazem, no final dos livros ele tem uma tabelinha com isso. Mas o bom é que a gente faça, porque a gente vai conhecer na Bíblia. Então eu vou lá assim, aí eu posso pegar uma chave bíblica. Eu pego uma chave bíblica, o que a Bíblia fala sobre ira? E vou todas as passagens bíblicas que falam sobre ira. E vou estudando, cada uma delas. E aí, isso aqui está falando isso aqui está falando isso outro, isso aqui é para uma questão assim, para questão... E aí eu vou tendo uma, entre aspas, uma teologia da ira.
Entendeu? Então é um trabalho que demanda um pouco de trabalho, mas ele pode ser feito com os recursos que nós temos hoje. Hoje em dia nem precisa de chave bíblica, né? Você vai na internet lá e digita a palavra, e digita todos os versículos bíblicos que vem com a palavra, né? Mas esse quadro do Luprioso me ajudou muito em relação aos pecados desse. Eu posso trazer para vocês o quadro do Luprioso. Vocês querem que eu traga cópia? Que ele é bem legal. Dá para trazer, trabalhar Quando bem ela isso. fazia uma coisa, eu consegui identificar, por causa desse quadro, qual o nome bíblico para aquele pecado. Eu acho que essa é a maior dificuldade, é fazer essa ligação. Fez isso, o que é? Né? Biblicamente, pelo menos para mim, acho que é a maior. Mas eu trago para vocês. Ele é resumido, ele não fala tudo, O mais mas é legal. importante, Carlos, é afirmar o princípio geral da suficiência das Escrituras. Isso. A igreja precisa entender que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É um livro sobre livro. Ou seja, qualquer outro livro ou qualquer outro ensino que tenha momentos de verdade, não passa disso, de momentos de verdade. A única verdade que é absoluta e que submete todos os outros conhecimentos é a Escritura. Então é nela que nós encontramos tudo que nós precisamos, né? Um comentário sobre o que foi falado sobre psicologia, a questão do perigo da psicologia, né? A cosmovisão, a visão de mundo que está por trás da psicologia moderna é o que a gente chama de existencialismo. E a proposta do existencialismo é que nada externo a você vai definir o que é certo para você, mas você mesmo é quem define. Por que as pessoas querem tanto falar e não ouvir? Porque na verdade elas só querem encontrar um caminho de paz para o erro de vida que elas vivem. Então assim, eu sei, minha consciência está me acusando que eu vivo de maneira errada, a minha consciência está dizendo que o que eu faço é errado porque eu tenho a lei gravada no coração, e nada mais é a psicologia do que um exercício, um esforço para eliminar a acusação que a lei me faz, que a consciência me faz. Eu quero migrar, eu continuo no meu erro, fazendo e pecando do jeito que eu peco. Não vou mudar nada. Eu só quero me convencer, me livrar dessa perturbação que eu tenho de estar sabendo que estou fazendo coisa errada. Eu quero justificar aquilo que eu faço Isso, como certo, apesar de saber que está errado. Exatamente, que é algo diabólico, que é, por exemplo, o que o nazismo fez, que é eu repito a mentira 1000 vezes, que ela vai virar verdade. Então, por exemplo, eu estou vivendo em pecado, minha vida é espúria, minha vida é suja, eu estou fazendo algo errado, mas a psicologia, eu vou falar tanto com o psicólogo que vai chegar um momento que eu vou acreditar que essa maneira errada de viver é uma maneira verdadeira de se viver. Essa é a proposta resumida da filosofia, a gente fica falando, e o psicólogo só ouvindo você. Ok, gente, vamos orar então, vamos encerrar. Tenham todos um bom domingo. E no próximo domingo, então, nós continuamos com esse assunto sobre a ira. A gente vai começar então a trabalhar a questão do arrependimento da ira, ok?